público. Bem Só um interessante. segundo para mim ligar minha câmera aqui. Parabéns para o grupo que apresentou agora, os guris, foi muito interessante a apresentação. Que está relacionado ao mesmo objetivo da Agenda 2030, que é a qualidade da educação, né? O mesmo objetivo que o grupo do Minecraft trabalhou. O grupo 6 é composto pelo Paulo, Isoton, Michel, Lucas Sordi, Lucas Botezin, Lucas Chaves e a Luísa Estrela. Isso. Só a gente está esperando o Paulo, que é ele que vai apresentar. Uhum. Podem ir abrindo as câmeras, então. Deixa eu arrumar minha câmera, porque tá meio complicado. Eu tenho um computador e um notebook que... Eu tô usando o Droid-Can para ver se funciona do telefone junto. Dá pra me ver direitinho? Sim. Estão me vendo também? Eu tô fazendo os Lucas dois. não, Lucas Chaves não. Eu não tenho câmera. Eu acho que o Google não reconheceu a minha câmera. Tá mais, Laura. Fica bem. Boa sorte. Ela saiu. Ok. Ela disse que ia ter compromisso. E é isso aí. Uhum. Não vai ter como. Dá pra ver. Podem começar. Tá, quem começa, tá pronto? Eu começo. O grupo, vamos apresentar os integrantes. Sou eu, o Lucas Sordi, o Lucas Chaves, o Lucas Trapasson, o Michel Borilli e o Paulo, se eu não me engano. E a gente fez um trabalho sobre o uso do GPS para auxiliar o transporte público brasileiro. Aqui nos tópicos principais é mais ou menos o que eu falei. O GPS, analisar as suas utilidades, o seu funcionamento, em coisas como o transporte público, os benefícios de um GPS e as problemáticas nesse cenário que a gente propõe. Os prós e os contras do que a gente está vendo. Não é nenhuma surpresa que, como o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, várias áreas dele ainda precisam de auxílio, como, por exemplo, o transporte público. Possui diversos problemas. Alguns que podem ser citados são o tráfego elevado de carros, espaços lotados e os atrasos nas rotinas dos ônibus, que acabam afetando toda a rotina de uma pessoa. Não só uma pessoa, diversas, me perdoe, corrigindo. E uma maneira que podia ajudar a diminuir esses problemas é se utilizar do Global Positioning System, GPS, que do inglês é Sistema de Posicionamento Global. Bom, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento, então, do trabalho, que a gente vai falar um pouco sobre os principais problemas do transporte público brasileiro, tipo, falta de pontualidade, espaços lotados, acúmulo de sujeira e tal. Também a gente vai mostrar sobre a eficiência do GPS nos meios de calcular o menor caminho, enfim. E a gente vai falar sobre dispositivos que podem ajudar no futuro. A gente vai falar um pouquinho da Agenda 2030 e como o GPS se encaixaria nela para melhorar futuramente. Opa, boa tarde. Bom,
Então, entrando agora no desenvolvimento já, falar um pouco sobre os principais problemas do transporte público brasileiro. Em primeiro lugar, é a falta de pontualidade. Pelo menos em cidades menores é bem comum esses atrasos. Por exemplo, nas cidades menores não tem clínicas, né, especializadas, e aí muitas pessoas às vezes têm que ir para outra cidade. E aqueles ônibus de linha sempre acabam atrasando, que fazem as pessoas acabarem por não conseguir comparecer no horário certo. Isso também ocorre em cidades maiores, né, até nos ônibus que trafegam na cidade mesmo. Segundo ponto, espaços lotados. Isso é bastante comum também em cidades grandes. Espaços lotados, sem assentos vazios e pessoas em pé. E por último, ônibus velhos e com acúmulo de sujeira. Isso se dá muito por conta de um fato histórico, que foi a industrialização brasileira, que ela foi feita muito rapidamente, tanto no governo Vargas como na década de 50. Com a industrialização, muitas pessoas saíram do Nordeste para trabalhar no Sudeste, principalmente São Paulo, que era onde se concentrava as indústrias, principalmente nas áreas nobres de São Paulo. E as pessoas iam morar mais no interior, por causa que as áreas onde tinha indústria era um custo de vida muito alto, e com isso iam de transporte público para os locais de trabalho. E o governo simplesmente não conseguiu dar conta de suprir os ônibus, então muitos ônibus velhos ficaram em circulação. Isso até hoje, né, não consegue dar conta. Então esses são os principais problemas do transporte público no Brasil. Bom, e como o GPS pode ajudar a gente em relação a relação a algum desses problemas? Afinal, o GPS ele é o sistema de posicionamento mais eficaz do mundo. E depois eu vou explicar exatamente o porquê. Mas, como dado em um exemplo da Meirelles, que em sua defesa de mestrado, ela mostrou como redes neurais que elas conseguiriam essas informações através do GPS, né? Ou seja, você colocar um GPS no transporte público para pegar informações sobre, ele poderia construir as rotas mais rápidas, mais eficientes, que poderiam fazer a rotatividade dos ônibus, não deixar eles muito lotados, né? Conseguir ser mais rápido, aonde poderia colocar mais frotas de ônibus, né? Como no caso aqui perto da UPF, a gente tem o Leonardo William, né? Ele passa em 45 minutos porque a demanda é menor. Já um São Cristóvão, Veracruz, que é muito mais, é em 15 minutos. Como é que a gente vai tirar proveito disso? Através do GPS. Pensando nas melhores rotas e pensando nas melhores demandas, né? Outra coisa também, que essas redes neurais, elas podem calcular melhorias no andamento, como, por exemplo, consumo de gasolina, tipos de manutenção, e até mesmo ajudar em certos aplicativos a dizer se o ônibus quebrou, você tem um acompanhamento em tempo real de aonde está seu ônibus para saber se ele vai atrasar muito, se você não pega outro em opção, facilitando a vida de pessoas. Pode seguir para o próximo? E segundo o Sampler, que ele publicou isso numa feira sobre tecnologia, ele fala que os principais pontos do GPS, e é por isso que ele é tão útil, é o auxílio em 3 dimensões, né? Ou seja, eu consigo calcular relevo, a altura que a pessoa está e sua localização de fato. O que pode mudar dependendo da região. Por exemplo, regiões mais altas, como a Serra, pode ser perigoso dirigir, né? Há avisos de cuidado. A navegação é em tempo real. É uma rede de satélites que precisam ter 3 satélites ativos para que ele consiga funcionar, certo? A maioria americana. Então, ele faz a triangulação e consegue te dar a posição quase exata, mas uma precisão muito boa através desses 3 satélites. O único momento em que o GPS ele não vai funcionar é quando não tiver 3 juntos. Mas dificilmente, atualmente, né, já que passou já que tem alguns anos, ele já não tem mais tanto esse problema.
a cobertura é global e 24 horas. Independente do lugar que você esteja no mundo, você consegue pegar a sua posição através de GPS. E as transmissões de dados são quase instantâneas, né? Através de ondas eletromagnéticas e pela internet. Então, você consegue pegar esses dados imediatamente. Por isso que consegue ter o acompanhamento em tempo real. E é isso. Agora eu vou falar um pouco do que o nosso projeto tem a ver com a Agenda 2030. A Agenda 2030, que foi elaborada pela ONU, que visa um futuro mais sustentável para todos, se estabelecendo alguns objetivos dos países envolvidos. Um desses objetivos é o objetivo as metas do objetivo do número 11, que seria cidades e comunidades sustentáveis. E dentro dela tem a meta de proporcionar transporte seguro a todo mundo, o que não é uma tarefa fácil, porque apesar de a gente ter transportes públicos já, eles não são muito eficientes e não é tipo muito, não dá para contar com o transporte público. Então, mas com o sistema de GPS para analisar as rotas e melhorar as coisas usando a tecnologia dessa forma, a gente poderia aumentar a pontualidade do transporte público para que mais pessoas pudessem usar o transporte público e, ao mesmo tempo em que isso proporciona o transporte a todos, também ajuda com a sustentabilidade do planeta, porque a gente começa a usar menos carros. Ao invés de 20 carros levando 20 pessoas, um único ônibus poderia levar essas 20 pessoas para os lugares onde elas precisam ir, o que reduziria muito a emissão de gases. E até mesmo a manufatura de carros poupando metal poderia ser usada em outras coisas, como equipamentos médicos e coisas parecidas. E a conclusão do nosso trabalho é: sabendo que ainda precisamos percorrer um longo caminho para atingirmos um cenário ideal na área tecnológica brasileira, tanto quanto no seu uso em larga escala, quanto na produção nacional e sua qualidade, podemos trabalhar de várias maneiras para tentarmos adquirir um resultado satisfatório. A gente parece que está mais longe do que está na relação de tecnologia no Brasil, mas na verdade o Brasil é um país muito avançado. A gente só precisa colocar essas ideias em prática, porque em toda universidade sempre tem vários alunos prontos para criar essas tecnologias, ou alunos que criam essas tecnologias e elas não vão para uso. O GPS está ali já faz anos, porém ele ainda não foi usado para uma maneira dessas, porque ninguém pensou e ninguém deu suporte ao transporte público, que não é algo que vai dar muito dinheiro, mas serviços públicos podem não dão tanto lucro assim, né? Para isso, devemos apresentar tais problemas para o público e para as massas, fazendo assim mudanças em uma escala efetiva. É isso mesmo, porque tentar apresentar uma mudança dessas para um empresário, ele vai dizer não, porque por que eu vou fazer o transporte público? Eu posso me associar a uma manufatura de carros e fazer muito mais dinheiro dessa forma. Então, apresentando problemas assim para o público, a gente consegue fazer com que o público se manifeste para conseguir algo desse tipo. E assim podemos debater como podemos levar esses tópicos para as comunidades em nossa área ou no geral, e de que maneira. Essa é a pergunta que a gente deixa. Como a gente pode levar um projeto desses para todo mundo. E aqui estão as nossas referências. Uma coisa que eu gostaria de citar sobre é que houve uma ideia inspirada em bancos, né, que é o botão do pânico em relação a ônibus. Ele é um botão escondido no painel, né, e não sei se a maioria das pessoas sabe, mas aqui em Passo Fundo é até bem frequente assaltos de ônibus, que basicamente você consegue apertar aquele botão e ele automaticamente já aciona a polícia, mandando a localização através desse GPS. Ou seja, a ação da polícia pode ser quase até imediata, ela está ali em 5, 10 minutos, o que
torna mais seguro, né? E o fato de saber isso também dá uma tranquilidade para as pessoas, né? É uma das ideias junto do GPS que não são colocadas em prática dentro de transporte público. Pois é o motorista que aciona? Sim, é o motorista porque o botão tem que ficar escondido para que ninguém veja que está sendo apertado, né? Então, digamos que ele faça de refém, por exemplo, digamos que a gente pega um ônibus lotado, um São Cristóvão, Veracruz, que às vezes estão lotados em um horário de pico. Ali de noite está parado, o bandido ali, ele vai parar o ônibus e ele vai indo de pessoa a pessoa. Isso demora um certo tempo. Então, se o motorista tiver a reação rápida de já apertar, provavelmente em 5 minutos a polícia já está ali e consegue interceptar esse tipo de roubo. Coisa que já tem nos Ubers, por exemplo, que tem, mas no transporte público não. Não sei se no Uber já tinha, legal. Muito bem, pessoal, deixa eu finalizar a gravação.